E hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra, que pode ser total ou também parcial. A estimativa é que a incidência da síndrome de Down seja de 1 em cada 660 nascimentos, o que torna esta deficiência uma das mais comuns de nível genético. Vamos saber mais sobre esse assunto? Eu converso agora com a terapeuta ocupacional Cristiane Soares. Cristiane, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí eu queria que você começasse primeiro desmistificando, explicando para os nossos telespectadores o que é a síndrome de Down. Bom dia, Eliane. Então, a síndrome de Down, só para a gente entender melhor, Sim. Ela não é uma doença, né? Como muitas pessoas pensam que a síndrome de Down é uma doença, ela não é. A síndrome de Down nada mais é do que uma alteração genética, né? Onde no momento da concepção, lá no momento da junção do gene do homem e da mulher, ocorre o quê? No momento da multiplicação dessas células, ocorre um erro, entendeu? Nessa multiplicação das células. E o que era para ser 46 cromossomos, como numa gestação comum, acabam acontecendo 47 cromossomos. Um a mais. Um a mais, justamente no cromossomo 21. Entendeu? Em vez de 2 cópias, o paciente, a pessoa com síndrome de Down vai ter 3 cópias. E por isso que o nome é trissomia do 21, porque acontece no cromossomo 21 essa alteração. O que mudou ao longo dos anos, principalmente lá na década de 80? O que mudou até hoje? Assim, o que de fato evoluiu? Então, na década de 80, na verdade, a gente volta até no ano de 1947, onde a síndrome de Down era conhecida desde aquele momento como mongolismo. Né? As pessoas com síndrome de Down, elas tinham expectativa de vida muito curta, 15 anos. Depois, nos anos 80, chegou a 20 anos, 25 anos. Hoje em dia, a expectativa de vida ultrapassa os 70 anos. Mas por que isso aconteceu? Porque houve a evolução da medicina. Então, as pessoas, os médicos, eles descobriram que as crianças que nascem com síndrome de Down, elas nascem com algumas características, como, por exemplo, cardiopatias congênitas, que já podem ser resolvidas logo após o nascimento. Então, a criança, depois que ela resolve os problemas congênitos, os problemas desde o momento do nascimento, então ela tem um prolongamento da vida normal, como de qualquer outra criança. Não, e aí quando você fala desse comportamento normal, a gente também fala da importância dessa estimulação precoce. O que já acontece de fato aqui em São Luís? Existem locais especializados para essa estimulação acontecer de maneira mais célere, de maneira mais rápida, logo desde que a criança já nasce, de que os pais e os médicos já identificam que essa criança tem síndrome de Down? Ok, então após o nascimento é importante isso que você falou, a estimulação precoce, que é o quê? É a estimulação da reabilitação mesmo. A criança, ela já nasce e já entra logo no programa de terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia. É imediato. Por quê? Porque a criança com síndrome de Down, ela tem algumas características, como por exemplo a hipotonia generalizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança ela é molinha. Ela tem o tônus mole, desde a cabeça dela é molinha, o corpo, os membros superiores, inferiores. Ela demora mais para engatinhar, ela demora mais para sentar, entendeu? Para andar. Então, o programa de estimulação precoce, ele entra nesse momento para isso, para auxiliar essa criança a ganhar tônus muscular, ganhar força. Inclusive o tônus da face também ele é molinho, então por isso que a gente observa uma característica marcante do síndrome de Down, que é a língua protusa, que é a língua um pouquinho para fora. Sim. Então entra todo o profissional da reabilitação, né? Nós entramos imediatamente para que essa criança consiga acompanhar o desenvolvimento e utilizando o quê? As coisas normais da criança, do brincar mesmo, né? Só que o que a criança gosta? Então a gente utiliza o brincar direcionado.
porque nós observamos que a criança ela tem o membro molinho, a gente precisa fortalecer esse braço, por exemplo, então já utilizamos os brinquedos, ela fortalece, ela vai lá na tentativa de buscar o objeto, então ela já, através do brincar, ela tem o tratamento. Não, e aí você falou nós, você está falando muito nós, esse trabalho todo com a criança, com a pessoa com síndrome de Down, é toda uma equipe multidisciplinar, né, que começa aí pelo terapeuta ocupacional, que tem uma importância muito grande nesse processo. É bem isso, né, Cristiane? Exatamente. Toda uma equipe. Começa lá com o neuropediatra, sim, e aí toda a equipe fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nós trabalhamos juntos, né, para poder alcançar os nossos objetivos, que é o quê? Fazer essa criança ter autonomia, ter independência, conseguir realizar as atividades do dia a dia, como qualquer outra criança, não tem diferença. Ela vai ter um pouquinho de atraso, mas se ela for estimulada desde o nascimento, então não vai haver problema. Ela vai conseguir ir à escola, ela vai conseguir acompanhar as outras crianças, ela vai conseguir engatinhar, andar, brincar, tudo que as outras crianças fazem. Pois é, e aí você tocou no ponto da escola. Como é que anda, hoje em dia, essa inclusão social, essa inclusão principalmente no ambiente escolar com relação às pessoas com síndrome de Down? Bom, as escolas, elas assim, a maioria das escolas, elas não estão muito preparadas ainda para receber a criança com síndrome de Down e outras deficiências, né? Infelizmente. Mas o cenário, ele começa a mudar a partir da lei que foi aprovada no ano passado e já está em vigor este ano. E essa lei, ela diz o quê? Que a criança com deficiências, elas podem participar de qualquer escola regular, e a escola, além disso, ela deve receber essa criança sem restrição nenhuma e oferecer uma equipe especializada para ela, sim, uma equipe de apoio. Inclusive, o tratamento pedagógico diferenciado para essa criança, para que ela consiga acompanhar as outras crianças. Mas elas ficam na mesma sala de crianças que não têm síndrome de Down? Elas ficam até normalmente. Pro convívio social exatamente. Também, elas frequentam a mesma sala com as outras crianças. Mas caso ela tenha alguma dificuldade, existe uma equipe de apoio dentro da escola. Entendeu? Agora, um detalhe importante, a escola não pode cobrar nada por isso. A escola tem que receber a criança com síndrome de Down ou outras deficiências, mas ela não pode onerar o pai. Ela não pode cobrar. Uma cobrança a mais do que já se paga. Uma cobrança a mais, por quê? Porque agora eles precisam ter uma equipe de apoio dentro da escola. Mas só que não podem cobrar o pai por isso. E a importância dos pais nesse processo também é importante, né? Desde cedo os pais também têm que fazer toda essa estimulação. De nada adianta toda a equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, neurocirurgião, terapeuta ocupacional, se os pais não abraçarem também a causa e se eles não estiverem bem próximos dessa criança. Exatamente, porque a gente passa 50 minutos, 1 hora no máximo, em 2 sessões por semana, digamos assim. Só que o resto das horas dentro de casa, como é que fica? Então, os pais, eles são essenciais para o desenvolvimento da criança desde que ela nasce. Então, ali nós ensinamos, por exemplo, eu como terapeuta ocupacional, ensino uma técnica dentro de consultório. Sim. E aí oriento os pais, olha, você vai fazer isso em casa, na próxima sessão eu quero ver. E aí o que acontece? Os pais, eles precisam orientar, fazer em casa as orientações, e também quem tiver no contexto familiar também é importante que ajude, né? O irmãozinho. Só levando em consideração uma coisa, a família, ela não pode tratar diferente. Se tem 2 filhos, por exemplo, quem tem síndrome de Down e quem não tem. Sim, não pode. Por quê? Porque a criança vai se desenvolver normalmente. Então, ela precisa ser tratada igual. Até mesmo para disciplinar, se precisar disciplinar a criança com síndrome de Down, vamos disciplinar. Corrigir, tem que corrigir. Tratar igualmente, os direitos são iguais, tudo é igual, entendeu? Então, a família é essencial, tanto no acompanhamento quanto na disciplina, enfim. Ok, eu conversei com a terapeuta ocupacional Cristiane Soares. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Esses esclarecimentos, eles são importantes, porque às vezes os leigos, né, têm muita dificuldade com ela, acham que não são crianças normais, não é nada disso. Podem viver em sociedade, como você muito bem falou. Obrigada mais uma vez, bom dia. Obrigada.